Olá, novas tecnologias. Nesse momento estamos aí com os nossos internautas aí, Tita, para poder interagir um momento maravilhoso que estamos passando democraticamente aqui em Toledo e no Brasil todo aí, com as novas eleições. Lúcio e Tita, estamos aí à disposição. Bacana, Lúcio. Feliz. A pena que a gente não consegue enxergar quem está do outro lado vendo a gente, mas uma oportunidade única para a gente realmente ser sabatinado. Enfim, à disposição de quem queira fazer qualquer pergunta, interagir com a gente. Uma alegria ter essa possibilidade. Pessoal que está ajudando com as perguntas aí, gente, quem tiver alguma pergunta para fazer, faça, mande a pergunta. Tá nossa galerinha nos ajudando aqui, vai passar as perguntas para a gente e certamente que vamos responder. Tá boa a caminhada, né, meu caro Lúcio? Tá ótimo. Hoje estamos aqui depois de uma caminhada enorme o dia todo. Chegou a primeira, uma das perguntas. Edno, lá do Jardim Pompago. Lúcio, se você for eleito, o que você vai fazer em relação a estágios e geração de empregos? Nós, estudantes que estamos na faculdade, precisamos muito. Sem dúvida. Nós vamos disponibilizar de muitos estágios, né? O poder público sempre disponibilizou. Faremos isso. E a geração, e a gente tem uma novidade. Nós vamos criar a incubadora do jovem empreendedor. Aquelas pessoas das universidades, das faculdades, que tiverem uma vocação a determinado negócio, elas poderão ter a certeza que nós vamos fazer com que a nossa incubadora vai fazer com que esse jovem ele possa ficar por um período de 1 ano, 2, 3 anos nessa incubadora para pegar a logística e sair para o mercado. Faremos isso, a incubadora do jovem empreendedor. E tenho certeza que muitos das nossas universidades aí, eles têm essa intenção e nós vamos dar o suporte necessário. Bacana, está chegando mais pergunta aqui, essa é do Luan. Complementar o que o Lúcio está dizendo sobre o estágio. Eu sei quão importante é o estágio, porque no meu primeiro ano de faculdade, eu fiz estágio. E na largada, eu já assumi responsabilidades que só o estágio trazem para a gente. Então, a gente tem isso na Câmara de Vereadores, a gente oportunizou, não faz muito tempo, a vinda de estagiários, e para a gente foi uma grata surpresa, porque certamente quem busca o estágio já traz consigo uma predisposição muito forte de começar a trabalhar cedo. Então, tenho certeza, como diz o meu caro Lúcio, sem dúvida nenhuma, nós vamos procurar realmente aumentar muito a possibilidade, a oferta de estágios. E colaborando, o estágio, ele é tão importante que grande parte das pessoas que fazem o estágio no serviço público, com o tempo elas vão passar no concurso e vão se transformar em servidores de carreira. Conheço muitas pessoas que o fizeram e hoje são servidores exemplares. Faremos e continuaremos nessa linha. Bacana, Lúcio. Luan, salve Luan. Luan, gostaria de saber o que você e eu pretendemos fazer pelo esporte, cultura e lazer de Toledo. Começa. Sim. Luan, nós temos em Toledo uma excelência de equipamentos esportivos à disposição da comunidade. No governo Schiavinato Lúcio, nós construímos e transformamos o ginásio Alcides Pan num dos melhores palcos esportivos do Brasil. Construímos um centro olímpico ali no fundo do estádio municipal, que leva o nome do Arnoldo Bonnen. Não tenho dúvidas que no Paraná nós não temos um equipamento esportivo que nem aquele, à disposição. Fizemos muitas quadras com grama sintética, iluminamos quase todos os campos públicos, iluminação adequada de futebol 7, e fizemos, de fato, vários outros investimentos na área esportiva. E a prova disso é que, quando se discute os Jogos Abertos do Paraná, grande parte dos municípios do estado sempre buscam realizar os jogos em Toledo, em razão do forte sistema de próprios públicos na área esportiva
que existe aqui no município. Nós vamos fortalecer ainda mais, vamos manter as escolinhas existentes, vamos fortalecer e vamos, porque quem participa da atividade esportiva, com toda certeza, está no caminho certo da vida. Fiz isso quando criança, quando jovem, e vamos incrementar ainda mais essa política. Legal, Lúcio. Quero complementar. Todos os programas que hoje existem na área de esporte em Toledo, com certeza nós manteremos. Eu também sou uma prova viva do quão importante é o esporte. Eu sou filho do doutor Pedrinho, que é um alucinado pelo esporte. Eu, para ter uma ideia, antes dos 3 anos eu já estava no judô. Eu fiz judô, fiz natação, fiz vôlei, jogo tênis, enfim, adoro patinar. Eu sei o quão importante e aí emendando as perguntas, esporte, cultura e lazer, ainda que o jovem ou a criança que tem a oportunidade de ser um esportista ou enveredar na senda da cultura, das manifestações artístico-culturais, isso transforma a pessoa. Eu vejo um exemplo desse programa da GR, tão lindo, que acontece em Toledo, que o meu pai é uma das pessoas que tanto se esforça para que tenham mais de 1000 crianças fazendo a GR. Inclusive tivemos a querida Morgana há poucos dias na Olimpíada. As crianças, os jovens, que têm a oportunidade de disputar um campeonato, de subirem no palco do Teatro Municipal, não tenham dúvidas que isso transforma a vida da pessoa. Ela pode vir a não ser um grande esportista ou um grande artista, mas o simples fato dela desenvolver as habilidades de se postar em público, isso dá uma autoconfiança, isso dá uma firmeza para o resto das pessoas que a gente, sem qualquer dificuldade, diz o quão importante é a gente incentivar o esporte e cultura, e por vezes, quando ele não para o caminho da profissionalidade, do profissionalismo, isso tudo é um lazer também. Então, emenda, tenho absoluta convicção que tudo que couber a administração pública no sentido de desenvolver as políticas de esporte e cultura, a gente vai fazer. E eu, a cultura, tenho um carinho muito especial pela cultura. Eu tive a oportunidade, Lúcio, quando você e Schiavinato eram prefeito e vice, de ser o secretário da Cultura de Toledo. E que criamos a virada cultural. Sem dúvida, foi o primeiro ano que eu iniciamos estava lá. a Semana Farroupilha. Também. Um projeto, inclusive, de minha autoria, como vereador. E eu fiz a primeira quando era secretário de Cultura. E parabenizar a gauchada aí, que dia 20 foi o dia do gaúcho. Hoje? Hoje é o dia do gaúcho. Hoje é o dia do gaúcho. Verdade. Lúcio Tita, mais uma pergunta aqui, ó. Querem saber sobre novas creches, se vão sair novas creches. Legal. Vou só completar e dizer aqui para a galera da cultura que está nos ouvindo. Eu tenho a alegria de dizer que quando eu estive na função de secretário municipal, no ano de 2009, Lúcio, nós colocamos 92 mil pessoas no Teatro Municipal. No ano de 2010, foram 106 mil pessoas que foram ao Teatro Municipal. Claro que algumas foram várias vezes, mas a gente precisa retomar aquela estrutura maravilhosa, porque aquilo é mágico. E a gente vai levar, como fazia todas as crianças da rede municipal, por exemplo, de ensino, para ir ter uma aula de educação de trânsito. Lembra o motoca e pipoca como eram? Foram todas as crianças. Então a gente precisa usar a cultura também, fundamentalmente, não só para manifestação artístico-cultural, mas a cultura na formação da consciência coletiva das pessoas, da identidade coletiva, do sentimento de grande família. E a cultura tem esse poder. Tudo é cultura e nós faremos com todas as forças com que a cultura cada vez mais floresça em Toledo. Assim como o lazer. As praças existem, os parques vocês fizeram. O que precisa realmente são as secretarias afins desenvolver o seu trabalho. E envolver as universidades, né, em todo esse sistema. A Joana, lá da Industrial, quer saber sobre as novas creches. Creche, o mestre das creches, está aqui para falar das CMEs. Joana, nós construímos, no governo de Schiavinato e Lúcio, 13 das 22 CMEs que existiam até 2012. E deixamos mais 4 em construção. Pode ter certeza, no nosso plano de governo, faremos diversas unidades. Vamos, inclusive, levar mais ao interior também. Nós tínhamos feito em Vila Nova, em Sarandi, e vamos, evidentemente, fazer em outras regiões do interior. Estamos sendo cobrados para isso e faremos. A fila de espera é considerável, praticamente 1000 crianças estão aguardando, e nós precisamos e vamos construir sim. Nós sabemos como fazer.
A Maria Pedrinho quer saber sobre os agentes de saúde e endemias. Quais são as suas propostas? Agentes de saúde e endemias. Eu me lembro dessa luta que eu abracei muito forte quando fui vereador no primeiro mandato, de 2001 a 2004, que esses agentes sequer eles tinham um contrato específico, eles entravam na administração pública, ficavam sendo capacitados por 1 ano, 2, e de repente se encerrava o contrato temporário, eles iam embora e outros vinham. Então essa responsabilidade, não só eu como o Lúcio, traz de longa data, são pessoas fundamentais em todo o processo, começando pelas estratégias, enfim, são pessoas que conhecem a realidade da comunidade, de onde vivem, e precisam sim ser cada vez mais valorizados, assim como outros servidores que hoje não recebem uma remuneração justa, proporcional ao trabalho que é desenvolvido. Tenho certeza que a gente pretende valorizar e muito os agentes comunitários, não é, Lúcio? Com certeza. Pode contar com a gente. Nós sabemos o trabalho que faz, visitando diariamente as famílias, né? E precisam ser valorizados sim. Olha só, pergunta interessante aqui do filho do atual prefeito, o Gibran Pagnussati. Ele quer saber, Lúcio, por que você renunciou à presidência da Câmara em 94? Explica aí pra gente. Eu renunciei, sabe por quê? Renunciei sim. Faltando poucos dias para terminar o meu mandato de presidente. Renunciei porque eu não aceitava que o gestor, na época, estava gastando todo o dinheiro em propaganda. E eu denunciava na Câmara de Vereadores essa situação e fui muito perseguido. Eu, como o vereador Sérgio Recalcati, fomos muito perseguidos pela gestão da época. E se criou um clima que parecia que eu tinha desviado um monte de recurso público. Não, Pagnussati, não aconteceu nada disso não. Foi uma diária, sim, que eu tinha pago para terceiro, sim, foi verdade. Por uma pessoa muito humilde. E foi aberta as contas da Câmara, minhas contas foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores depois e pelo Tribunal de Contas do Paraná. Fui 2 vezes presidente da Câmara, eu tive a aprovação de minhas contas unânimes, sem ressalva nenhuma, por todos os vereadores e pelo Tribunal de Contas do Paraná. Consciência tranquila. Legal, eu quero aproveitar, Gibran, você que está me assistindo aqui, eu confesso que eu não tive a oportunidade porque você me bloqueou no teu Facebook. Eu fiz uma mensagem pedindo para você apagar aquelas mensagenzinhas mentirosas e maldosas do Pitbull que estavam prejudicando muito a gente, mas você acabou me bloqueando e eu não sei se você apagou ou não. Eu espero que você tenha apagado, senão você vai ter que pagar uma multa de 50 mil reais por dia. Um abraço, meu cara. E mais, só terminar, Lúcio e tanto Tita não tem nenhum processo no fórum. Deixar registrado isso. Nós nunca, eu sou 33 anos servidor público. 33 anos, vou fazer 34 no dia 11 de abril. Nunca tive um processo na justiça. Deixar bem claro isso. E também o Tita. Somos ficha limpa. A Vilma do Copagro. Tita, você fez CPI contra o Lúcio. Então dizendo que por aí, que é por isso que o atual prefeito não fez mais casas populares em Toledo. Ela quer saber se isso é verdade. Qual é o nome dela? A Vilma lá do Copagro. As pessoas escutam a pergunta que você está fazendo, sim, cara? sim. Vilma, muito obrigado pela oportunidade. A história da CPI, eu não sei, na verdade, como é que começou esse contexto todo, se foi uma provocação forçada ou não, mas de repente, no meu gabinete, começaram a aparecer muitas pessoas, famílias, se dizendo injustiçadas, dizendo que estavam há muitos anos esperando para receber uma casa, e eu exercia a minha função de vereador, como fiz na minha primeira gestão, no primeiro mandato, que eu também fui autor de CPIs, como fiz nessa. E eu quero aproveitar, eu espero que o atual secretário de Habitação, o Igor Cola Januário, esteja assistindo, e se ele não estiver assistindo, com certeza alguém vai passar essa mensagem para ele. Constituir sim uma CPI com assinatura de vários vereadores e presidir essa CPI. O relator dessa CPI foi o meu querido amigo, vereador Marcos Zanetti. Eu solicitei, evidentemente, toda a relação das pessoas que estavam inscritas para receber as casas. Eram milhares, milhares e milhares. E aconteceu que demoraram muito para entregar essa relação.
Eu cobrei do seu Igor algumas vezes e ele me dizia, nós estamos arrumando esta lista. Quando essa lista chegou para nós, eu até agi de forma talvez um pouco inconsequente, porque eu acreditei na veracidade de tudo aquilo que me havia sido entregue. E eu fui à KTV, eu fui a vários órgãos de imprensa, dizer que, por exemplo, no loteamento das orquídeas, havia pessoa com 14 anos que tinha recebido a casa, havia várias mulheres solteiras, sem filhos, que tinham recebido as casas. Isso eu acabei falando muito em muitos lugares. E eu não sei se o senhor Igor Cola Januário, a pedido da atual administração, me usou, me fez de palhaço, como fez também com o vereador Marcos Zanetti. Porque a grande maioria das denúncias que fiz, que saltaram aos olhos, no momento em que nós recebemos a documentação, a relação de todos os beneficiários da Caixa Econômica Federal, nós percebemos que as informações não batiam. Fomos feitos de palhaço. Fiz muitas afirmações que, por fim, não se confirmaram. É natural que possa ter existido, e isso está, a CPI teve início, meio e fim. Entre 2.700 casas, aí eu faço umas ponderações que depois a gente vem refletindo. A Caixa Econômica é quem faz a triagem da relação daquelas pessoas que foram elencadas pelo Poder Executivo, que encaminha a relação das famílias que devem ser beneficiadas à Caixa Econômica, que tem a obrigação de fazer a verificação se as pessoas que receberam as casas ou que receberão as casas se enquadram nos critérios. Não teria como os gestores municipais saberem que aquela família, e este é o grande problema, que hoje eu afirmo que talvez 40% ou 50% de todas as casas que foram entregues foram vendidas ou alugadas. Só que se essas pessoas receberam as casas, é porque elas se enquadravam nos critérios que a Caixa Econômica exigia. Então, essa CPI teve início, meio e fim, e está no Ministério Público Federal. Quanto à suspensão, aliás, eu quero aproveitar, eu solicitei várias vezes para a esposa, para a Luzia Duarte, que é a esposa do Friso, que é secretário municipal da atual administração também, que ela retirasse uma mentira maldosa que ela publicou e muitas pessoas compartilharam no Facebook, afirmando, com a maior cara de pau, afirmando que o programa Minha Casa Minha Vida havia sido suspenso por causa da CPI. Vejam o absurdo a que ponto chega a falta de inteligência ou a maldade da pessoa. Se fosse assim, a Petrobras não distribuiria mais petróleo e gasolina para ninguém por causa da CPI da Petrobras. Isso é uma grande mentira. É natural, eu não vou descer a bordoada, mas é natural que com a crise que houve, deu uma suspendida nesse programa. Mas o que faltou mesmo, eu não tenho dificuldade em dizer, na gestão anterior do Schiavinato do Lúcio foram construídas aproximadamente 2.700 casas. Eu deixo uma pergunta, quantas casas até agora foram feitas porque o programa não foi suspenso por causa da CPI? Ó, essa aqui vale para os dois, que eu sei que vocês têm animais de estimação. Qual será a política? É a da Ana, ela não deixou o bairro aqui. Mas qual será a política para os maus tratos de animais, principalmente cães e gatos, em Toledo? Isso tem uma lei federal, inclusive, que trata sobre esse assunto. Nós vamos combater muito os maus tratos. Temos um propósito de criar uma central de zoonoses, né? Junto com nossas universidades, para poder, de fato, dar para fazer uma condição melhor aí aos nossos animais, nossos bichinhos de estimação. E dizer também que há uma possibilidade de nós implantar chips, junto com a PUC, né? Mas isso nós estamos tratando, é bem possível que vamos fazer isso, como acontece lá numa cidade aqui próximo de Curitiba, e a gente vai verificar e poder implantar esse programa em Toledo. Bacana. Fazer o chip para as pessoas não largarem mais animais na rua. Jogar os animais lá, ficando com os animaizinhos de estimação por 5, 6, 10, 15 anos e depois largar lá no mato. Isso não pode acontecer. Então nós vamos ser muito combativos em relação a isso
porque nós gostamos dos animais e temos que tratar bem os nossos cãezinhos aí, nossos gatinhos. Legal, Lúcio. Eu até me acho suspeito de falar um pouco de animais, de proteção e de cuidado dos animais. Quando nascia, há 30 e tantos anos atrás, quando nascia uma ninhada de gato ou de cachorro em qualquer canto da cidade, se tiver alguém mais velho nos assistindo, o pessoal dizia, larga lá na chácara do Furlan que o filho dele cuida. Eu sempre adorei animais, eu sempre tive muitos animais. A lei é de 98, a lei dos crimes ambientais, o artigo 32 dessa lei dá a sanção, é crime, já existe, é uma lei federal, e vindo para o nosso município a gente precisa fiscalizar, e eu tenho alegria, muita alegria, e por que não dizer orgulho, em dizer que um dos 5 conselhos municipais que eu criei na minha vida como vereador é o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais. Esse conselho tem trabalhado muito, inclusive eu apresentei uma lei, a exemplo da lei que foi apresentada pela Marta Suplicy em São Paulo, que traz todo o regramento dos cuidados, da guarda, do transporte, enfim. Mas voltando para o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais, que inclusive está fazendo um trabalho muito lindo. Eu tive na semana passada, mais uma vez lá na PUC, na formação dos veterinários mirins. Então eles estão fazendo não só um trabalho de educação para as crianças, de conscientização, da posse consciente, como eles também têm a prerrogativa de notificar, de ir aos locais onde os animais estão sendo maltratados e fazer notificações. Então a Guarda Municipal também vai auxiliar nesse trabalho e tenho certeza, por amor a esses bichinhos, eu fiz esse Conselho Municipal, ele está atuante e muito atuante. Legal. Tá bombando aqui, hein? A Vanessa Jackson, né? Que ela quer saber o seguinte: quais são as propostas no futuro governo sobre energias renováveis aqui em Toledo? Pergunta legal, hein? Bacana a pergunta. Nós temos um programa e tem recurso, inclusive, que nós buscamos junto à Agência Francesa de Desenvolvimento, e parte desse recurso era para implantar uma central, um sistema de biogás lá no Lajeado Grande. E nós vamos viabilizar isso. Vamos procurar viabilizar sim, para que nós possamos juntos aí encontrar um caminho da energia renovável. Eu acho, Tita, que é possível fazer sim. Nós temos um campo muito grande para trabalhar e vamos procurar os técnicos, né? Tem muitas pessoas, tem o Juliano, que trabalha com isso, um engenheiro da área, vai nos ajudar muito no sistema de energia renovável. Legal, Lúcio. Emendando a tua resposta, esse foi um projeto que começou do biogás lá na propriedade do seu Irno Preto, né? Já faz bastante tempo, isso na época do Derli, se não me engano, havia começado. E, gente, para se ter uma ideia, Toledo tem um passivo ambiental que é quase que inimaginável. Nós temos um plantel aqui de aproximadamente 600 mil suínos. Cada suíno, cada porco, gera por dia dejetos, xixi e cocô, como se 5 ou 6 humanos fossem. Imaginem 600 mil suínos vezes 5, vezes 6. Toledo como se fosse 3 milhões e meio de pessoas produzindo dejetos. Isso pode e deve ser transformado em biogás, e a gente precisa investir muito nisso. E energia renovável não é só isso. Energia renovável nós precisamos muito investir na energia do futuro, que é a energia solar. Nós temos um sol muito forte aqui, que bate muito, e também, dentro das possibilidades, aproveitar a energia eólica, que aqui não é tão forte, mas as energias renováveis são fundamentais e a gente pretende realmente desenvolver ações nesse sentido. Várias pessoas perguntando sobre a pista do Arrancadão. Vão terminar ou vai ficar como está? Com toda certeza. A pista de Arrancadão, é um esporte necessário. Nós iniciamos no governo passado e não foi retomado nesse governo. Estão sendo feitos os portais de entrada através de emenda do deputado Esperafico. E além da pista de Arrancadão, nós vamos levar para aquela região também o aeromodelismo, que é importantíssimo, é uma reivindicação desse setor, né? E outras atividades e esportes aí mais radicais. É um espaço grandioso que foi adquirido pela gestão passada e que nós temos que pôr em prática.
Inclusive, aproveitar e emendar um pouco, já que a gente tem tempo, às vezes eu escuto as pessoas dizendo, não, porque o arrancadão é esporte de rico, não atinge todo mundo. Gente, uma ação não priva a outra. Não é porque nós vamos buscar recursos e, fundamentalmente, trazer recursos de fora para fazer essa atividade que a gente vai privar outras atividades de receber benefício. Eu fui presidente do Automóvel Clube de Toledo no ano de 99 e no ano 2000. Quando a gente tinha aquela pista de kart, eu consegui trazer para cá provas, inclusive sul brasileiro de kart, campeonato paranaense, que vinham milhares de pessoas para cá. Então, uma vez que aquela pista de arrancadão esteja funcionando, vai ter, eu fui a Cascavel, está lá nos outdoors, que vai ter arrancadão lá de novo, de dragster, enfim. Gente, é gente que vem para cá, é gente que se hospeda aqui, que almoça aqui, que compra no comércio. Então, é muito importante a gente incentivar esse esporte também, porque ele traz divisas e adrenalina para quem está assistindo também. Ó, a Tatiane Santos, coordenadora do movimento Vem Pra Rua, também está ligadinha na gente aqui. Ela quer saber o seguinte, o que vai ser feito no governo de vocês em relação aos cargos de confiança? Se vai ser mais técnico, mais político, o que vocês pensam a respeito disso? Mais técnico. Excelente pergunta. Mais técnico, mais servidores de carreira nos apoiando, né? Nos dando o suporte necessário para as boas ações. Nós sabemos como fazer. Diminuindo aí, muitas funções gratificadas. Nós precisamos contratar médico para pôr nos pós-saúde, porque nós vamos abrir o atendimento 24 horas novamente no Hospital Municipal da Grande Pioneiro. Então nós precisamos sim de contratar médico, pessoas ligadas principalmente na área de saúde. Colocar mais pessoas para atendimento nas CMEIs. Precisamos diminuir esse número enorme de funções gratificadas, mas vamos fortalecer de fato o servidor público para nos apoiar e nós dar de fato uma cobertura forte para fazer as boas ações. Legal, uma explicação um pouco mais objetiva. Hoje Toledo tem um problema muito sério, que é um limite prudencial. A lei de responsabilidade fiscal impõe que quando chega em 51,3% do orçamento destinado à folha de pagamento, necessário começar a enxugar a máquina, a fazer cortes. A situação que a gente pretende desenvolver no sentido do enxugamento dos cargos é oportunizar principalmente os servidores de carreira ocuparem cargos comissionados. Porque suponhamos que o servidor de carreira ele tem lá um salário de vamos arredondar, um salário de R$5.000. Aí a gente vai chamar este servidor para assumir uma diretoria. Ou seja, ele vai receber, não vão somar os salários dele, não, ele vai receber o salário de diretor, e este salário de 5.000, a gente pode somar com mais 1 ou 2, 3, que vão ocupar desta forma também os cargos comissionados, para poder contratar mais médicos até que o município de Toledo realmente entre nesse giro de progresso que a gente acredita sinceramente que a partir de 2018 nos dê uma folga no orçamento para que a gente possa realmente fazer muitas mais contratações. Pergunta do Roberto Anchal. E esse monte de semáforo? Obrigado, né? Complicado. Nós temos que fazer uma reavaliação, mas com certeza nós temos engenheiro de trânsito em Toledo, né? Nós vamos reavaliar para ver se isso está correto. Então, mas nós vamos trabalhar muito nessa direção e vamos buscar, né, Tita? Fazer com que discutir bastante com a comunidade, com a associação comercial, com as entidades representativas. Vamos buscar, de fato, melhorar aí a questão do trânsito em todas as áreas, não só ali no centro, né, mas sim nos bairros também, onde tem tido um crescimento muito forte. Abrir as ruas aí onde passa as linhas de transporte coletivo. O serviço de transporte coletivo é essencial à comunidade. Eu preciso fazer algumas intervenções aí nas vias, nos itinerários onde o ônibus faz as suas linhas. Eu quero... Desculpa, Weber, estamos improvisados aqui, estamos se atravessando. Eu quero aproveitar para fazer uma crítica. Desculpa, como é o nome, Márcio? Roberto Anchal. Roberto Anchal. Eu e o Lúcio temos repetido muito que o prefeito e o vice, eles não podem ser donos do município. Nós temos que ser síndicos do condomínio. Eu disse numa pergunta anterior que tive a alegria de ser o autor da lei que criou o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais. Qualquer atitude que o gestor venha a tomar
que mude a forma, o ser, o ir e vir das pessoas, ela precisa ser muito bem discutida. Um dos conselhos municipais que eu criei, que infelizmente não foi implantado pela atual gestão, aliás, nós conseguimos, eu criei o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte de Toledo, porque este conselho tinha, dentre as suas atribuições, auxiliar nós a fazermos o plano diretor, que nós aprovamos há poucos dias. Este conselho é composto por várias pessoas que são indicadas por várias organizações da sociedade civil e do poder público, de forma paritária, para que sempre que haja uma discussão relativa à mobilidade urbana e ao transporte, ela seja dirimida qualquer possibilidade de discórdia futura dentro do Conselho. Infelizmente, a Câmara aprovou, o prefeito municipal vetou a lei e os vereadores, mesmo os vereadores da base, percebendo a importância do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte, derrubamos o veto. Criamos a lei em 2013 e até hoje o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte não foi implantado. Se estivesse, com certeza os semáforos não seriam espalhados da forma que foram, sem que houvesse um amplo debate com a comunidade. Legal. Ó, pergunta da Jéssica Marques. Se vocês acreditam que o mini hospital poderia ter sido mantido pela atual gestão e, caso pudesse, qual teria sido a providência a ser tomada para manter o funcionamento 24 horas? Aí é com o mestre do mini. Bom, eu fico muito tranquilo sobre isso. Em 1990, o prefeito Araújo e o governador Álvaro Dias se criou atendimento 24 horas em Toledo. Era para ser instalado no centro da cidade, ao lado do centro de saúde. E nós trabalhamos muito, eu juntamente com o vereador Jorge Brum, porque na época a Copagro estava iniciando, Faquini não existia, Orquídea não existia, a Vila Becker, Filadélfia, Panceira, enfim, eram bairros muito pequenos, a população não tinha esse volume de pessoas que tem hoje. Então nós decidimos, e o prefeito compreendeu, de fazer esse atendimento 24 horas na Grande Pioneiro, que continua sendo o bairro mais populoso de Toledo. É um conjunto de bairros, né, de loteamentos que se forma a Grande Pioneiro. E veio servir por 24 anos toda aquela região, inclusive o município de Toledo. E serviu bem, em estrutura adequada, fantástica. E em 2010, quando surgiu as UPAs no Brasil, nós fomos buscar uma UPA lá em Brasília, Escravinato Lúcio. E nós levamos a UPA e implantamos ela lá na Vila Becker. Exatamente por quê? Porque existem 3 modelos de UPA. Modelo tipo 1, até 100 mil habitantes. Modelo 2, de 100 a 200 mil habitantes. Só que necessitava, o município na época tinha 122 mil habitantes. Então necessitaria pelo menos 150 mil habitantes para implantar esse equipamento público de Toledo. Aí foi buscar o município de São Pedro, Ouro Verde, Diamante e São José para dar lá os 150 mil habitantes, em função do sistema SAMU também, que funciona coligado com a UPA. E foi posto naquela região para atender as pessoas, de fato, que sempre pediram um atendimento na região que eu citava, que eu citei. E para facilitar, então, os acessos desses municípios pela PL 585, pela PL 317, chegando no contorno sul até a Cirne Lima, daí adentrando a Maripá. E também porque está muito próximo ali do hospital regional. E nós fizemos, então, o anexo do SAMU lá no mini hospital, no atendimento 24 horas. Porque o mini hospital foi intitulado pela população, porque serviu, na realidade ele surgiu como um atendimento 24 horas, e o povo ao longo da história intitulou como mini hospital. Eu quero dizer que eu sugeri na época, para que fosse deixado lá 30% de funcionários para atender. O prefeito na época fez uma audiência pública. Eu estava lá. Você estava lá, né, Tita? Os vereadores não tiveram direito da palavra. Exatamente. Nós tínhamos lá diversos vereadores presentes, e não foi dado a palavra para nós, naquele momento. E o prefeito mostrava os números, né, lá para a comunidade, que lotou o Centro Cultural Ondine Niederauer, em que
dizia claramente que o número de pessoas que iam no mini hospital da Grande Pioneira era muito pequeno no período noturno. E eu dizia lá para as pessoas próximas, não pode ser esses dados, não acredito nesses dados, porque a Pioneira em si, ela é de 6 quadras, a Pioneira, o bairro, mas o conjunto de bairros que se formam ao seu redor são mais de 30 mil pessoas. Então é impossível, de fato, ter apenas 3, 4, 5 pessoas por noite naquele espaço. Então eu vou dizer que era possível sim manter aberto esse atendimento 24 horas, né? E lá estava o SAMU ali junto. E a média e alta complexidade, essas pessoas seriam deslocadas através do SAMU lá para a UPA, lá para o Bom Jesus. Então, gente, era possível sim manter aberto, com muita gestão, com muito respeito às pessoas. E não foi a Justiça e nem a Vigilância Sanitária que fechou, como está sendo espalhado aos 4 ventos. Não foi a Justiça e não foi a Vigilância Sanitária. Foi uma decisão de gestão. E nós vamos reabrir Em 100 dias. em 100 dias de governo. É compromisso. O Daniel Schmitz mora no Copagro. Ele quer saber sobre um presídio, uma cadeia que seria instalada lá no bairro. Se procede essa informação, qual a posição de vocês em relação a esse assunto? É a PAC. Uma confusão, né? A PAC, na verdade, é um equipamento público. Nós aprovamos na Câmara a utilidade pública dessa entidade que foi criada. Ela vai socializar o preso. Ela vai socializar o preso, o detento. Mas aquele detento que fez um pequeno delito, não é aquele de alta, né, criminalidade. Aquela pessoa que tem crimes hediondos, crimes maiores. Agora, quem passou a área lá na Copagro, por decreto, foi o Executivo, não foi a Câmara de Vereadores. Não passou, não tramitou pela Câmara o projeto passando a área lá, pedindo autorização para passar a área para a PAC, lá na Grande Copagro. Foi uma decisão do Executivo, do prefeito. Então, no meu ponto de vista, ele deveria, antes de encaminhar à Câmara, ter discutido o assunto com a comunidade, com a associação de moradores, com as entidades representativas lá naquela região. Eu não sei se fez ou não fez, mas eu recebi várias ligações nesse sentido, né? E a decisão, evidentemente, vai ser a discussão com a comunidade. Com certeza, a PAC, gente, é muito importante dizer, pela pergunta a gente percebe que muita gente, inclusive, se aproveitou politicamente desse movimento para fazer campanha agora. A PAC é um projeto muito bonito. A PAC é onde existe o índice de ressocialização, de reinserção dos que na PAC estão, é muito grande. Então, isso que o Lúcio falou é muito importante da gente refletir. Não é o assassino, não é o facínora, não é o psicopata, não são pessoas do maior grau de crimes que vão para a PAC. A PAC é aquele que, porventura, teve um deslize, incorreu em alguma ilicitude e que, passando por uma triagem não só de psicólogos, enfim, de quem perceba que aquela pessoa acabou incorrendo por um deslize, é que aquela pessoa tem condição de ser ressocializada. Mas, objetivamente respondendo, como disse anteriormente, a nossa gestão pretende ser o mais democrática possível e ouvir as pessoas. Não pretendemos chegar e colocar uma obra, algo dentro ou no coração de qualquer que seja a comunidade sem que haja consentimento. O Alisson Coelho, ele quer saber qual a proposta para tornar Toledo um ponto turístico do Paraná, sendo que hoje a cidade é uma potência dentro do estado. Olha, eu tenho dúvida que as festas gastronômicas que Toledo tem, e nós tivemos domingo uma grande festividade, a Festa Nacional do Porco Assado no Rolete, os parques que nós temos em Toledo, O que vamos fazer? e que, como o Parque do Povo Luiz Cláudio Hoffmann, construído pelo governo passado, o Parque Diva Paim Bart, nós vamos construir o Parque do São Francisco, lá onde era a antiga usina. Nós vamos fazer o parque, nós vamos diversos parques. Nós podemos sim, gente. Nós temos hoje
hotéis de qualidade, nós temos que mostrar o campo nosso para as pessoas, esses verdes campos de soja, de milho, esse número extraordinário de aviários que representa 24% no valor bruto da produção nossa, esse extraordinário volume de grande de suínos que representa 42% no valor bruto da produção. Nós queremos mostrar de fato a nossa pecuária, aonde nós temos ali 7% do valor bruto da produção oriundo da nossa bacia leiteira, que é uma das melhores do Brasil. Tudo isso vem caminhando ao longo, de fato, de muitos anos de trabalho, de preparação do homem do campo, da eficiência do produtor rural. Vamos mostrar tudo isso. Sim, nós temos esse potencial. E dentre outras situações que, de fato, nós podemos colocar Toledo num polo, sim, de turismo. Com certeza, Lúcio. É isso tudo que o Lúcio falou, sintetizando com substantivos. Toledo tem todas as potencialidades. Primeiro, nós temos um teatro maravilhoso, de mais de 1000 lugares. Nós temos um potencial ecológico incrível. Nós temos, sim, esse turismo rural que o Lúcio disse que é tão importante. Então, a gente precisa fazer o quê? Num único circuito, oportunizar que seja feito o turismo ecológico, o turismo de eventos, o turismo rural, o turismo de negócios e o turismo das festas gastronômicas. Então, as potencialidades de Toledo já são extremadas, além de sermos a porta de entrada da Costa Oeste. Então, a gente precisa, nós temos um aeroporto que acreditamos que tem plenas condições de, em breve, receber voos. A gente tem condição, realmente, por estar aqui na convergência de quem vem do Mato Grosso, de quem vem de São Paulo, de quem vem, enfim, de norte a sul, e a potencialidade, fundamentalmente, o carinho da nossa gente. A gente cresceu com um sentimento de comunidade, a gente sabe receber muito bem as pessoas. As potencialidades certamente serão otimizadas. Esse Parque do São Francisco, a estrutura natural que existe ali é fantástica. Muito se prometeu, e aí eu estou puxando a sardinha às vezes para o meu lado. No ano de 2002 eu apresentei um projeto que dizia na Câmara a imediata desapropriação com a justa indenização para a criação do Parque do São Francisco. Isso outros gestores depois se propuseram e não fizeram, mas nós vamos fazer. Então, para emendar todas essas potencialidades para gerar realmente um polo turístico em Toledo. É muito possível, nós vamos fazer. O João lá da Vila Becker quer saber se vocês concordam que a UPA foi construída no meio do mar. Gente, de maneira nenhuma. A UPA foi construída, é só verificar a questão imobiliária, em local perfeitamente adequado. Ele mora na Vila A Becker. própria secretária de saúde falou que foi um local estratégico. Devia ter a gravação para mostrar para a sociedade. Na verdade, quer se jogar coisas aos 4 ventos para justificar um erro cometido. Então, nós fizemos lá a UPA, trouxemos ela para Toledo para atender o município todo, mas as pessoas de baixa complexidade, aqueles atendimentos mais simples, continuasse o atendimento lá na Grande Pioneira. Jamais foi dito, quando foi feito a UPA lá naquela região, que quando se abriria a UPA ia se fechar o mini hospital. Jamais se falou isso. Verdade. Jamais se tira direito das pessoas. Então, deixar bem claro que a UPA, e tem gente que nos cobrou porque a UPA não foi feita na Pioneira. Quer dizer, ia ficar a UPA na Pioneira e ia ficar também o mini hospital. E a população da Grande Copagro, do Santa Maria, da Vila Becker, do Panceira, da Industrial, a população do Faquini, do Orquídea, aquela região Do Filadélfia. do Filadélfia. E vamos pegar a estrada ali, vamos para Xaxim, vamos para Concórdia, vamos para 10 de maio, vamos para Cerro da Lola, quilômetro 41 e mais. Mais Salvador, 14 de dezembro. Isso aí. E mais, gente. O Lúcio já disse no momento anterior que para se buscar a UPA, precisou buscar outros municípios. Não obstante, 97% dos atendimentos que acontecem na UPA são cidadãs de Toledo. Mas o Lúcio disse muito bem antes, para chegarmos nos 150 mil habitantes, precisou buscar São Pedro, Ouro Verde, Diamante e São José das Palmeiras. Por onde chegam essas pessoas? Quem vem de Ouro Verde, de São Pedro, Diamante e São José das Palmeiras, chega ali, naquele entroncamento
da Cirne Lima com a Maripá. Então, mais uma razão estratégica de ter sido colocado ali. Repito, 97% das pessoas que são atendidas ali são de Toledo. Mas como ela precisou agregar esses outros municípios, ela foi feita ali também por essa razão, além de ter milhares e milhares de pessoas morando naquele canto da cidade. Mato, meu caro, talvez ali fosse, querido João, meu xará, que mora na Vila Becker, que eu moro na frente. Mato talvez fosse quando meu pai chegou aqui em Toledo, há 50 anos, em 1966. Então ali, com certeza, era mato. Hoje em dia, é uma grande parte da população que precisa de toda a atenção, como qualquer cidadão que mora em qualquer extremo da cidade. Os matos existem no perímetro urbano, aos quais nós vamos cercá-los para pista de caminhada e iluminá-los. Para proteção, porque são áreas verdes, os pulmões verdes que nós temos que ter aqui no perímetro urbano. Ó, rapidinho, que nós temos 13 minutos só, tá bombando aqui a internet. O pessoal tá falando assim que estão falando muito do Mini, reabrir o Mini, mas o que mais vai ser feito para melhorar a saúde da população? Nós temos várias ações. A abertura do hospital regional, o deputado Schiavinato, esse recurso da construção do hospital regional veio de emenda parlamentar da bancada paranaense, que foi capitaneado, de fato, uma luta forte do deputado Esperafico. E nós estamos aqui que equipar o hospital regional agora. O deputado Schiavinato já ajeitou, junto ao governo do estado, 10 milhões de reais. Faltam mais 10. E ele vai conseguir do estado, não tenho dúvidas, para abrir o hospital regional no mês de julho do próximo ano, através do Ministério da Educação. Vai ser um hospital escola, em conjunto lá com o Ministério da Saúde. Então nós temos que abrir o hospital regional. No nosso governo anterior, nós construímos muitas unidades de saúde. Reformamos as unidades do interior. Construímos unidades lá no São Francisco. Iniciamos a construção no Panorama 2, junto ao governo do estado, que não está pronto até hoje ainda. Fizemos no Maracanã, fizemos no Santa Clara, fizemos no Panceira e fizemos no Concórdia, unidade de saúde. E iniciamos com 5 equipes de estratégia de saúde da família. 2 no São Francisco e 3 aqui no Jardim Europa. Nós vamos atacar muito a saúde básica. Vamos fazer um trabalho forte, aumentando ainda mais as estratégias. As equipes que já tem vão ser mantidas. Vamos fortalecer ainda mais a estratégia de saúde da família, mantendo o atendimento 24 horas no hospital da Grande Pioneiro, para atender a saúde básica, baixa, alta e média complexidade. O SAMU leva para a UPA, e eu não tenho mais dúvida que nós precisamos terminar de forma rápida o anexo 3 e 4 do Siscopar, para eliminar essa fila enorme de consulta de especialidade que existe. São quase 30 mil pessoas, eram 40. Tem 30 mil pessoas aguardando para fazer uma consulta de especialidade. Nesse bloco do Siscopar, vão ser 3 salas de cirurgias, como 2 salas lá na Grande Pioneiro, no mini hospital, que vão ser equipadas para fazer cirurgias eletivas. De adenoide, cirurgias de catarata, cirurgias de hérnia, cirurgias mais simples, para poder, de fato, diminuir essa fila enorme que existe na busca dessa situação. Então, eu não tenho dúvidas, com a abertura do hospital regional, Siscopar funcionando, mini hospital, a saúde, as estratégias funcionando, porque não era possível montar mais estratégia sem os núcleos, sem as unidades de saúde, sem as UBS funcionando. Então as UBS, gente, são o suporte das estratégias de saúde da família. Por isso da importância de nós ter primeiro construído as unidades para daí sim implantar as estratégias. É nessa direção que o nosso governo vai ir. Me permite uma parte, prefeito? Pois não. Acho muito importante a gente tocar nesse assunto, porque o Schiavinato e o Lúcio vinham no caminho certo da política de saúde em Toledo. Todo mundo sabe que cada real gasto na saúde básica representa uma economia de 4, 5, 6 reais economizados depois na saúde quando a pessoa adoece. Ou seja, prevenir é muito mais barato do que remediar. Me lembro na campanha passada, quando após o Schiavinato e o Lúcio terem reformado praticamente todas as unidades básicas de saúde da cidade e do interior, e como ele bem disse, estas bases
são necessárias para que o Programa Estratégia de Saúde da Família exista. O Programa Saúde da Família, a estratégia, a equipe, ela deve ser formada por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem, o pessoal os agentes também que acompanham a endemia, um dentista e um auxiliar de dentista. A equipe tem que ser pelo menos 7 pessoas ou 8. Quando o Poleto foi na campanha passada pedir votos, ele disse com toda a sinceridade que faz parte da essência do Poleto. Nós vamos fazer 20 equipes do Programa Saúde da Família. E o nosso adversário foi à TV e disse, nós vamos fazer 30 equipes do Programa Saúde da Família. Hoje se diz por aí que existem 18. Não é verdade. Não há 12 equipes completas, porque a equipe tem que ser composta por todas essas pessoas que eu disse há pouco. Então nós pretendemos sim chegar a este número, porque as pessoas devem ser atendidas nas suas casas. Sabe-se, isso não é o Tita que diz, porque eu não sou um profissional da saúde, mas eu procuro estudar, que até 80% das pessoas que estão hoje nas unidades de saúde, que estão nas UPAs, que estão em tratamentos de saúde, poderiam ter o seu problema resolvido na atenção básica. Por vezes, a pessoa está com um problema de saúde mental, que precisa ser resolvida, e às vezes é um estresse que desencadeia uma doença, às vezes é uma falta de vitamina, às vezes é uma poeira que vira uma rinite, que vira sinusite, enfim. As pessoas sendo atendidas nas suas casas vão desafogar as unidades, e isso a gente pretende fazer com muita força. Ó, o Renan Matoso e o Juninho Júnior querem saber sobre a segurança. O Renan até escreveu aqui, na época dos Carvinados não tinha toda essa bandidagem que tem hoje. O que é que vocês pretendem fazer então em relação à segurança? Precisamos fazer o núcleo de integração entre a Polícia Civil, Militar e a Guarda Municipal. Precisamos fazer ações mais efetivas, incorporar de fato melhor, estruturar melhor ainda a Guarda Municipal que possa de fato efetuar, ajudar nessa prevenção. Então eu não tenho dúvidas, vamos trazer, na Grande Pioneira, por exemplo, aquele módulo policial que existe, abandonado, na Aroaciro Fernando Lago, nós vamos eliminar. Vamos fazer um módulo integrado ali no terminal urbano. Não é um terminal, é o box de transbordo de passageiros. Na 1º de maio, para mostrar a ação mais efetiva da nossa segurança. Faremos isso sim. Vamos ter um módulo móvel também da Guarda Municipal, que vai interagir de fato com a Polícia Militar e a Polícia Civil. E outras ações a mais, né, Tita? Central de monitoramento, estivemos conversando com o comandante da Polícia Militar há poucos dias, a PM está disposta a auxiliar, já existe um programa de câmeras na cidade, nós vamos aumentar a vigilância na cidade, isso é muito importante. O núcleo que o Lúcio dizia é fundamental, é um núcleo permanente de inteligência e estratégia. Toledo já tem uma vantagem muito boa, porque em grande parte dos municípios, a Polícia Militar e a Civil não trabalham conjuntamente. Aqui em Toledo não é assim, e a gente precisa inserir a Guarda Municipal, que tem um efetivo maior do que a PM nesse contexto. Não importa para o meliante, para o criminoso, qual é a farda que está passando na sua frente. A presença do oficial inibe a atitude criminosa. Nós temos muitas viaturas da Guarda Municipal que precisam auxiliar no patrulhamento ostensivo, tanto a civil como a militar têm os seus registros de ocorrência. Nós sabemos, querido Renan Matoso, onde existe o maior número de ocorrências e precisamos, sem dúvida, fortalecer a vigilância nesses locais. Temos uma outra proposta que é muito bacana, como já existe em Curitiba, eu ia dizer em outros países do mundo, que é colocar alguns guardas municipais, fundamentalmente nos parques pela cidade, de bicicleta também, que é mais fácil para a mobilidade, e esta central de monitoramento é muito importante. Então nós vamos trabalhar muito no fortalecimento da segurança, iluminando mais as ruas também, isso traz segurança à noite. Vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance também pela segurança. Mas eu tenho dúvida que melhorando as políticas da saúde, da educação, da assistência social, nós vamos diminuir muito os problemas de segurança que existem. Com certeza. Ó, mandaram aqui também, o Gabriel está mandando o seguinte, o atual prefeito disse até no programa de hoje, da TV, que reduziu a fila de especialidades depois da implantação do call center. Levou 2 anos para implantar.
que é que vocês vão fazer em relação às especialidades? Eu até já disse. Nós, em 2012, haviam 8 mil pessoas na fila de especialidade. Nós fazíamos mutirões, fazíamos muitas ações em parcerias aí, colocando recursos no Siscopar, junto com o governo do estado. Viabilizamos muitos mutirões. Diminuímos muito a fila. Chegou a uma época a 4 mil pessoas. Mas deixamos com 8 mil pessoas. Era um absurdo. 4 mil pessoas. Chegou-se há pouco tempo atrás a quase 40 mil pessoas na fila de especialidade. Hoje está próximo de 30 mil. O call centers é importante, sim. Concordo com a implantação. Foi implantado agora há pouco tempo. Diminuiu para próximo de 30 mil. Mas temos que fazer muito trabalho, muitas ações na área para poder diminuir essa fila. E com as ações da saúde que tu dizia anteriormente, tenho a certeza que nós vamos diminuir muito. Com o bloco 3 e 4 do Siscopar concluído, com ações fortes da saúde sendo desenvolvidas, eu não tenho dúvida que vamos reduzir de fato essa fila. Uma colocação, não reduziu, porque todos os que foram subtraídos daí foram atendidos. Reduziu-se por até situações muito tristes que a gente ouve falar, que de repente ligam para uma família, olha, saiu a consulta do seu João, e o seu João já faleceu há 2 ou 3 anos atrás. Muita gente está esperando há 2, 3, 4 anos e de repente não aguenta mais e vai buscar a iniciativa privada. Então, é evidente que está diminuindo, muito menor a velocidade do que deveria, e repito, tudo aquilo que está sendo bem feito permanecerá, mas o que a gente precisa é aumentar o quadro de profissionais e otimizar as estruturas, e muito fortemente buscar atenção básica, atendendo as pessoas nas suas casas. O pessoal de Vila Nova Sobradinho quer saber, para a área da saúde, se tem previsto alguma reforma ou contratação de médicos. Até falaram aqui que em alguns lugares o médico passa uma vez por semana só. Nós vamos rever tudo isso. Nós vamos para poder, de fato, atender o povo do interior. A reclamação não é só de Sobradinho e Vila Nova, não. É de outras regiões que nós tivemos, né? Onde os médicos passavam 2 vezes por semana, estão indo uma vez só. E é preciso rever. Temos que sentar e estudar. Nós vamos fazer um trabalho, uma administração itinerante. Nós vamos ser um gabinete itinerante. Vamos lá no interior discutir com a comunidade do distrito, nas comunidades do interior, nos bairros da cidade, os problemas queridos pela população, as necessidades da população. Nós vamos lá, vamos discutir e juntos, de fato, nós vamos encontrar o melhor caminho dentro das possibilidades e condições do município. Esse compromisso está no nosso plano de governo e nós vamos cumprir rigorosamente essas ações, porque o que é querido, o que é necessário, dentro do possível, nós vamos fazer. Legal. Explicar mais detalhadamente o que é o gabinete itinerante. Não só o prefeito, o vice-prefeito, mas os secretários municipais também, pelo menos uma vez por mês, vão se dirigir às comunidades, sejam os bairros, sejam as comunidades no interior. Então, o gabinete itinerante será levar o Poder Executivo Municipal às comunidades para atendê-las onde elas residem. Ó, nós estamos chegando no fim aí. Tem muitas perguntas. Tem muitas perguntas. Né? As que a gente de novo, né? As que a gente não conseguir responder, a gente vai respondendo ao longo da semana pelo Face mesmo. Vamos fazer mais. Gostei. Vamos responder a última aqui. Vamos lá. O Douglas Herança, acho que ele perdeu a parte aqui, mas é interessante. Ele fala assim, ó, por que não fizeram nada na época que o mini hospital estava para fechar? Não vi passeata, não vi nenhum movimento. Vou começar respondendo porque o Douglas Herança tem me dado uns cascudos no Facebook aí. Aliás, tem muita gente que faz política dando pancada. Douglas, fico feliz que você está fazendo a pergunta e você poderia ter feito muitas perguntas para mim no meu Facebook, em vez de me dar bordoada nos Facebooks de outros aí que eu percebi que você andou me dando uns cascudos. Faz parte da política. Mas quem tem toda a propriedade para falar sobre isso é o Lúcio. Então eu passo para ele a resposta, mas eu peço para todo mundo que está nos assistindo que quando tenha dúvidas, realmente faça a política do olho no olho, de vir atrás. Mas eu te passo a resposta. Não, foi feito muito para não fechar. Foi tentado fazer passeata, nós estivemos lá, foi feita mobilização,
vieram poucas pessoas. Então as pessoas, quando acontece isso, agora o pessoal está sentindo o quanto o mini hospital tinha seu valor. Agora as pessoas estão vendo o quantas pessoas precisam daquele equipamento público para poder atender de fato com dignidade as pessoas. Então eu vejo, minha gente, que quando a pessoa é chamado, é preciso que nós se juntamos e buscamos de fato juntos a solução. E houve essa audiência pública no Centro Cultural no Nideral, em que o prefeito foi lá, disse claramente o número de atendimento eram muito poucos no período noturno. Estava lotado o Centro Cultural. Estavam lá diversos vereadores. Fomos impedidos de falar, inclusive. Deixar bem claro e registrado isso. Tudo que foi possível fazer, nós fizemos. Só que foi uma decisão, um ato do Poder Executivo, do prefeito Beto Lunite, da secretária Denise Campos, da sua equipe. Tem que assumir isso. Não adianta fugir dessa responsabilidade. Quem é gestor tem que tomar decisões. Para eles, foi a decisão mais correta naquele momento. Para mim, não foi. Para a população da nossa comunidade, não foi. Então, por isso que nós temos compromisso, está no plano de governo, nós vamos abrir em 100 dias aquela estrutura, vamos adequar o que é necessário fazer lá, vamos manter a UBS aberta, funcionando com tranquilidade. Agora, o atendimento 24 horas, porque aquilo nunca foi um hospital. Vamos deixar claro isso. Mas só o anexo do SAMU construído ao lado do mini hospital é a prova, feito em 2012, quase 200 mil reais investidos, é a prova que nós queríamos fortalecer aquele equipamento público, mas jamais ter pensado em fechar o atendimento 24 horas, porque funcionou, era uma conquista da comunidade, funcionou durante 24 anos. E para nós, para a comunidade da Grande Pioneira, do Jardim Europa, do América, do Santa Clara, do Panorama, do São Francisco, para todo esse conjunto de bairros que forma essa Grande Pioneira, era muito importante. E a conquista, pode ter certeza, ela vai ser a partir dos 100 dias de governo de Lúcio e Tita Furlan. E não só porque Lúcio e Tita querem, porque Lúcio e Tita, além das possibilidades que o município de Toledo nos traz para propor isso, tem o apoio do governo estadual, tem o apoio do governo federal, do ministro da Saúde, que esteve aqui na Festa do Porco e disse com todas as palavras, ajudaremos sim a abrir o mini hospital, a abrir o hospital regional. Então, gente, vamos refletir. Toledo, apesar de ter um orçamento de 530 milhões, está com quase todas as verbas, porque nós aprovamos, vereadores, há poucos dias a lei de diretrizes orçamentárias. Nós precisamos dos apoios dos nossos deputados, que vão envidar todos os esforços para trazer da esfera estadual e da esfera federal todos os programas e todos os recursos que forem necessários para a gente realmente fazer com que as políticas públicas de saúde se desenvolvam. Todas as áreas são prioridades. Inteligente é o gestor que sabe que há alguém mais capaz, extremamente capaz, para assumir cada secretaria. Evidente que se a gente conversar com alguém que é ligado ao esporte, vai achar que o esporte é prioridade. Alguém ligado à assistência social. Mas não há que se falar em nenhuma política pública se não houver saúde. Então a prioridade extrema é a saúde e é um compromisso. É um compromisso que foi alardeado na eleição passada, que criou uma esperança nas pessoas que não se realizou. Estamos dando essa oportunidade e mostramos que temos as ligações com as esferas governamentais que realmente podem concretizar, ou melhor, que podem nos dar a convicção de que nós temos a proposta mais sincera para conseguir resolver o problema. Lúcio, Tita, chegamos ao fim. Já tem gente pedindo para manter isso depois que vocês assumirem a prefeitura. Que bacana. Será Legal. bacana. Tecnologia. Nós vamos fazer isso sim, interagir. Isso é importante até para tomar os rumos. A administração pública é isso, você tem que ouvir, criar coragem de fazer isso e poder desenvolver ações em conjunto com a comunidade. Faremos isso sim com muito respeito às pessoas, com muita determinação, com muita valentia na busca
dar soluções claras e objetivas ao atendimento da comunidade. E para isso ser realidade, Vote Vote você! valeu, muito legal, gente. Abraço, fiquem com Deus.